Só os irmãos que participam, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por favor. Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8, a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 1. Quantos acharam, diz amém. Quase ninguém achou. Perfeito. Então vou ler com vocês aqui. Versículo 8 diz assim, ó: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí versículo 9. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aí versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos gestos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Vamos repetir juntos o versículo 8, no 3? 1, 2, 3. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode tomar os vossos assentos? Essa é uma palavra bastante conhecida por todos nós. Assim que o Renan me fez o convite, eu fiquei refletindo bastante sobre o tema dessa mini vigília, que é impactando a minha geração. E eu fiquei me perguntando em casa, como nós podemos impactar a nossa geração? E um dos princípios, eu vi 10 lições que fala como nós podemos impactar a nossa geração. E uma delas diz o seguinte, ó. A primeira diz que você consegue impactar a sua geração fazendo o que Deus quer. A segunda é fazer aquilo que muitos não querem fazer. E esse princípio me chamou a atenção. Porque o Daniel, ele fez o que muitos não queriam fazer. Porque a história vai contar que Daniel, primeiro a gente tem um contexto histórico, né? Os israelitas são levados para a Babilônia, Deus permite que eles sejam levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles são tidos como escravos, e alguns jovens são levados também nesse tempo. E um deles é Daniel. E Daniel, ele chega na Babilônia e é feito um decreto. O rei diz o seguinte, ó: todos vão ter que comer a mesma comida e beber a mesma bebida. Só que Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele coloca em seu coração que ele não iria se igualar aos outros jovens, a outras pessoas, àquela cultura. E ao decorrer do tempo, Daniel, ele vai estudar toda aquela cultura babilônica, ele vai aprender aquele idioma, e aí até aí tudo bem. O problema não é isso, o problema é beber e comer das mesmas coisas que aquela cultura fazia. Isso que Daniel estava incomodado. E a Bíblia vai dizer que Daniel, isso parte de Daniel, ele vai dizer o seguinte: eu não vou me contaminar. Ele vai colocar no coração dele que ele não vai se igualar às outras pessoas. E se a gente olhar a história, isso pode acontecer de 3 maneiras. Por que Daniel, ele não quis comer da comida do rei? Pelo seguinte, porque aquela comida era oferecida aos ídolos, ou tinha um princípio bastante interessante, que era o seguinte: se a pessoa comesse da mesma comida que a outra pessoa, isso estava estabelecendo uma comunhão. Ou seja, se uma pessoa oferece comida para outra, ela está dizendo, se ela aceitar, eu tenho comunhão com você. Então Daniel está dizendo, eu não vou comer essa comida porque não tem comunhão com a Babilônia. Então Daniel estava dizendo, eu vim para a Babilônia, mas eu não sou da Babilônia.
Então Daniel ele vai dizer o seguinte: eu não vou me contaminar, porque eu fui chamado com aquilo que o céu determina sobre a minha vida, e não sobre o que a Babilônia determina sobre a minha vida. Então Daniel vai colocar em seu coração: eu não vou me contaminar com os princípios da Babilônia, porque os meus princípios são aqueles que vêm do alto. Então Daniel ele vai passar o tempo e ele não vai se contaminar. Ele vai dizer ao eunuco: eu não vou me contaminar, não vou comer a mesma comida e não vou beber a mesma bebida que todos eles estão fazendo. E o eunuco fica preocupado, porque era um mandamento do rei daquela época. Então Daniel ele vai desobedecer a essa ordem. E a gente vai perceber que Daniel estava na Babilônia, mas ele não vai se contaminar da Babilônia. Por quê? O ambiente não muda quem você é. Se a gente reparar, o ambiente ele revela o que você talvez não seja, mas o ambiente não é capaz de revelar. Por quê? Se a gente olhar na história, Daniel ele vai viver, quando ele era criança, Daniel e os outros jovens, ele vai viver no tempo do rei Josias, se a gente olhar o contexto histórico. E Josias, ele era um jovem dedicado ao Senhor. Por quê? A Bíblia vai dizer em Crônicas, segundo Crônicas, que Josias foi um rei que diz o seguinte, ele foi um rei que fez uma reforma em Judá, e ele falou o seguinte, enquanto eu estiver governando Judá, o único Deus que vai ser adorado vai ser o Deus de Israel. Então a gente repara que Daniel, desde pequeno, ele já colocou um princípio no seu coração. Qual é o princípio? O princípio de não se contaminar com as iguarias do rei. Então Daniel ele vai aprender desde pequeno que ele não pode ser como todo mundo é. A gente ouve um ditado, né? Quando a gente é mais novo, a gente vai dizer alguma coisa, nossa mãe vai dizer: mas você não é todo mundo. É a mesma coisa para a gente aqui. Nós não somos todo mundo. Não é porque um amiguinho faz uma coisa errada que a gente vai fazer. Não é porque um amiguinho vai pecar que nós vamos pecar. Por quê? Porque quem é do céu, ele vive por propósito, não vive por influências de amigo. Se a gente olhar outro contexto histórico, Daniel, ele não vai se contaminar com os manjares. E a gente vai perceber que aquele ambiente era um ambiente corrupto, todo mundo concorda. Babilônia era um ambiente que havia muitos ídolos. E Daniel ele vai estar naquele ambiente, mas ele não vai ser contaminado. Como eu disse, ambiente ele pode revelar quem você não é. Exemplo, a Bíblia vai dizer, num dos evangelhos, que Judas ele vai estar uma das mesas, e nessa mesa vai estar Jesus, Lázaro e Maria. Ela vai se ajoelhar a Jesus, vai derramar um unguento, e Judas, parece que Judas está sendo crente nesse momento, porque ele vai dizer o seguinte, por que está derramando esse perfume sobre Jesus? Nós poderíamos vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Só que se a gente ler esse texto, um pouco antes de um versículo que fala qual era realmente a intenção de Judas, parece que Judas está tentando ser crente naquele momento. E ao decorrer do tempo, no final do evangelho, a gente vai perceber que Judas, ele vai dizer ao príncipe dos sacerdotes: quanto vocês querem para eu entregar Jesus a vocês? Repara que o tempo ele só revela o que você não é. Se a gente reparar nessa passagem de Judas parece que ele está sendo crente no momento, só que o tempo ele vai revelar. O que o tempo faz? O tempo vai revelar se você realmente é crente ou não é. E o tempo revelou, porque se a gente olhar a história de Daniel, o tempo revelou quem Daniel era. Daniel ele vai aprender princípios bíblicos desde pequeno. O tempo revelou que Daniel era crente. Só que o tempo também revelou que Judas, ele era um traidor, ele não era crente. Porque o tempo pode fazer duas coisas. Ou o tempo pode revelar que você realmente é, ou o tempo pode revelar que você realmente não é. Ou seja, se a gente reparar na história de Daniel, o tempo vai revelar que Daniel realmente ele era crente. Se a gente reparar toda essa passagem. Então, qual o princípio o propósito dessa devocional? É mostrar que nós devemos impactar a nossa geração através do tempo. Porque eu não sou crente, por exemplo, a gente vem no culto como hoje. Só que o culto, talvez, no culto geralmente todo mundo é crente, né? A gente dá glória a Deus, às vezes roda, às vezes pula. E a gente sai para fora. A gente vai para fora, vai passar o tempo, só que esse tempo que a gente sai da igreja para fora vai revelar se a gente é crente ou não. Porque estar no cenário que tem espiritualidade, talvez fique um pouco encoberto pensando que todo mundo é crente. Por exemplo, Judas está numa mesa onde só tem crente, só tem discípulo. Então, qual é a visão daqueles que estão perto de Judas? Se ele está falando isso, porque realmente ele é discípulo, ele é crente. Só que vai passar o tempo, ou seja,
na igreja, quem está no culto como esse, pode talvez se apresentar como crente, só que o que vai estabelecer se realmente a pessoa é crente ou não é quando acabar um culto. Quando acabar o culto, vai revelar se você é crente ou não. Por quê? Porque quando você sai para fora, aí que você pode impactar a sua geração. Porque como você consegue impactar a sua geração? Sendo como Daniel, sendo como Ezequiel, sendo como outros discípulos, como João Batista. Ou seja, o tempo e a experiência pode determinar quem você é ou quem você não é. E assim agradeço a oportunidade. Ô, glória!